A atividade de securitização de créditos ganhou espaço nos últimos tempos, seja devido ao aumento dos negócios envolvendo essa atividade, seja devido às notícias de que seria uma ferramenta importante para ajudar a solucionar o problema fiscal do país. Mas, na verdade, o que é a securitização de créditos? Para isso, vamos fazer uma volta ao tempo e lembrar dos anos de 2008 e 2009, quando o termo foi muito utilizado, muito noticiado, para descrever a crise dos subprimes. Se você se lembrar, na época, investidores deixaram de receber os valores que foram prometidos devido à inadimplência das pessoas que tinham casas de investidores em casas, em imóveis nos Estados Unidos. Foi o problema imobiliário nos Estados Unidos. Mas o que tem a ver uma coisa com outra? Por que que os investidores deixaram de receber os seus valores que foram prometidos por instituições, por fundos decorrentes dessa crise imobiliária? Na verdade, as instituições americanas, instituições dos Estados Unidos e em outros lugares do mundo, mas muito mais nesse país, elas utilizavam o dinheiro desses investidores para adquirir créditos imobiliários, ou seja, todas as dívidas que eram feitas, os financiamentos que eram realizados pelas pessoas, a maioria físicas nos Estados Unidos, eles eram vendidos para instituições que lastreavam a emissão de títulos para investidores com base nesses ativos. Considerando que a maioria das pessoas teve um problema ao fazer o pagamento, deixou de pagar, não havia uma inadimplência somente de atraso, mas sim elas deixavam de pagar os seus créditos, essas instituições não tinham capital para poder remunerar os investidores, para poder pagar nem mesmo o principal que foi investido. E aí gerou a crise subprime. Mas esse instituto da securitização de crédito, ele é muito mais antigo do que a crise de 2008 e quando ela começou, em 1950, 1970, quando começaram-se a estimular os financiamentos imobiliários naquele país. Se for analisar a história, em Veneza já houve o financiamento da dívida pública mediante o oferecimento de créditos de impostos como lastros. Então, a entidade estatal, ela financiava a sua atividade com base na emissão de títulos públicos, e esses títulos públicos tinham a garantia ou o lastro de créditos de impostos. Mas como que funciona essa atividade na verdade? Para isso, eu preciso pensar como um empreendedor ou como quem está estruturando uma entidade de securitização de créditos. E como que funciona? Eu tenho que ter uma entidade que ela vai organizar, ela vai servir como meio para duas partes. Uma das partes são os investidores. Esses investidores, eles inserem capital nessa entidade que vai adquirir créditos que não são líquidos. Muitas vezes são contratos, são créditos imobiliários, como por exemplo nesse exemplo que eu mencionei aqui da crise do subprime. Mas também podem ser créditos de duplicatas do comércio, créditos de prestação de serviços, são também créditos de máquinas de cartão de crédito hoje em dia, pode ser precatórios, tudo isso pode constar como, como ativos que são adquiridos por essa entidade. Essa entidade, com base nesses ativos, ela emitiu esses títulos. Quais são esses títulos? Geralmente são certificados de recebíveis, CRI, CRA, ou próprio certificado de recebíveis, ou debêntures. Nesse instrumento, nesse formato, quem emite esses valores mobiliários, esses créditos, são as companhias securitizadoras, que hoje possuem uma regulamentação na legislação federal. Mas é possível também fazer a emissão de cotas para que do outro lado haja a aquisição desses créditos conforme a política de investimento de um fundo de investimento. O chamado FDIC, Fundo de Investimento em Direito Creditório, ele é desenhado, ele é regulado justamente para a aquisição de créditos e o oferecimento de cotas líquidas no mercado. Nesses termos, o investidor ele adquire as cotas do fundo de investimento em direito creditório, que vai comprar, que vai adquirir diversos créditos, como os créditos que eu mencionei, duplicatas, precatórios e outros, conforme a política do fundo. Então é importante sempre analisar esses instrumentos para que seja possível entender aonde o seu fundo, onde a instituição que está promovendo a securitização dos créditos está investindo.
Em síntese, a atividade de securitização de créditos requer três partes envolvidas, sejam os investidores, sejam os detentores dos créditos que vão ceder esses créditos e uma entidade no meio que vai promover essa intermediação, essa transformação dos créditos não líquidos em ativos, em títulos e valores imobiliários que podem ser negociados, inclusive no mercado secundário. Esse seria um resumo simples, breve sobre a atividade de securitização de créditos,